Irmãos, graça e paz a todos vocês. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 16. Vamos fazer a leitura desse texto. Primeira Samuel 16, a partir do verso 1. O texto nos diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, lhe disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Aminadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém. Irmãos, esse texto é muito conhecido de todos nós, eu acredito, e ele é um texto de um momento de transição do povo de Israel ali. É um momento onde a figura de Davi, que ocupa um lugar central no livro de Samuel, bem como os desdobramentos da vida dele, aparece pela primeira vez, né? E é curioso que a primeira vez que Davi é citado aqui no livro, ele já é ungido enquanto rei, né? Ainda que ele só vá assumir esse reinado tempos depois, não é? Ainda há alguns desdobramentos. Então nós vemos aqui, no verso 1, o Senhor dirigindo a pergunta a Samuel, não é? Até quando você vai ficar se lamentando por causa de Saul, não é? E, subsequentemente, o Senhor também ordena a Samuel que vá a Belém para poder ungir um novo rei, não é? É curioso porque Samuel já tinha repreendido a Saul no capítulo anterior. Foi ele quem fez isso, não foi outro profeta, não é? E ele repreendeu a Saul por conta da sua desobediência em relação a uma instrução que Deus deu na guerra contra os amalequitas, e foi este pecado que Saul cometeu
esta desobediência que ele cometeu, que culminou na sua reprovação para exercer o reinado. Se você olhar o capítulo 15, não é? Qual foi essa diretriz? Foi que Saul destruísse todos os rebanhos dos amalequitas, né? Destruísse não só o povo, mas também aquilo que era de bom que o povo possuía, os bois, os cordeiros, e não deveria tomar nada para si das suas posses. Só que Saul cumpre essa coisa pela metade. Ele destrói o povo, poupa Agag e poupa também os melhores bois, os melhores cordeiros, os bezerros mais gordos, não é? E o problema dessa desobediência é que ela é feita com uma justificativa religiosa. Não bastasse desobedecer a Deus, ainda desobedece com um objetivo supostamente piedoso. Qual era o objetivo? Sacrificar ao Senhor. Não, Samuel, não matei porque eu queria oferecer um sacrifício ao Senhor. E o problema é que não era prerrogativa do rei oferecer sacrifício, né? Essa é uma prerrogativa do sacerdote, né, e do profeta. Então, vejam que foi grave o que Saul fez e o Senhor o reprovou por causa disso, né? Então Samuel vai em obediência ao Senhor para ungir um novo rei, é isso que nós vemos, o que começa aqui no verso 2 e 3, né? E esse procedimento de um profeta ungir o rei faria com que Saul tivesse alguma suspeita de qual seria o motivo pelo qual Samuel estaria se deslocando para aquele lugar. Porque Samuel disse a Saul com palavras muito fortes: o Senhor rasgou o seu reinado, o Senhor reprovou a sua postura e você não está mais apto. Então, qualquer coisa que ele fizesse agora já faria com que Samuel estivesse supostamente fazendo algo contra o reinado de Saul. E para que Saul não fizesse nada contra Samuel, porque Samuel teme o que ele pudesse fazer, Deus mesmo diz a ele para que ele desse a informação incompleta, não é? A resposta de Deus é que Samuel levasse consigo um novilho para o sacrifício. Ou seja, você vai fazer algo além de ungir um novo rei, você vai também sacrificar. Então, não se trata aqui de uma mentira da parte de Samuel, porque de fato houve sacrifício. Mas ele não diz tudo para que não fosse comprometida a missão pela qual ele foi enviado, não é? E isso não levanta problemas, porque Deus mesmo revela o seu caminho por etapas, muitas vezes. Se vocês se lembrarem da história de Abraão, por exemplo, no capítulo 12 de Gênesis, ele chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Onde é? No caminho vai ser revelado. Por enquanto ainda não. Então, a mesma coisa aqui também, não é? É por etapas. Deus diz a Samuel para ele ir até Belém e diz que ele vai ungir um que ele escolheu dentro da casa de Jessé. Tanto é que Samuel não sabia quem era. Não é isso? Quando ele chega lá, ele é recebido com temor e reverência pelas autoridades da cidade, né? Elas até mesmo questionam se ele vem em paz. Ele responde que sim, não é? Então, esse temor poderia ser porque os profetas tinham esse papel de realmente denunciar os pecados do povo. E a consequência disso é que Deus traria o juízo depois, né, dos pecados terem sido apontados e o povo não responder com arrependimento. Então, no verso 5, nós vemos aqui que Samuel, na posição de profeta, ou seja, autorizado por Deus, ele consagra o povo e convida aqueles que irão participar desse sacrifício. Eu chamo a atenção de vocês que tudo que ele está fazendo aqui é simplesmente em obediência a Deus. Por que isso é importante? Porque
nós nunca podemos entender o capítulo 16 sem o capítulo 15, sem o que acontece atrás ali, que é um exato oposto disso. É um contraste radical. No capítulo 15, você também tem sacrifício vinculado a algum tipo de... vinculado a algo ligado ao rei. Mas é o quê? É um rei que sacrifica, desautorizado de fazer esse sacrifício, e a sua reprovação. Aqui, no lugar da desobediência, de um sacrifício de desobediência de um rei que é rejeitado por causa da desobediência, nós temos o profeta que vai sacrificar em obediência a Deus e um rei que vai ser eleito também, porque Deus é quem escolheu. Não é? Mas então chega o verso 6 e Jessé apresenta o primeiro filho a Samuel, que é Eliabe, e Samuel pensa que é essa pessoa para assumir o reinado. Né? É curioso também porque o texto diz que ele tinha boa aparência e grande estatura. Vocês se lembram quem em Israel naquele tempo também tinha boa aparência e grande estatura? Era Saul. Não é isso? Então, é o que está lá no capítulo 9, verso 2. Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então, veja o risco aqui, né, uma vez mais, de repetir um erro. Né? Então, Samuel, ele se antecipa e quase consagra a pessoa errada para substituir a Saul. É Deus quem interrompe e fala para não olhar para a aparência, e sim para o coração. Não é? Então, essa pessoa não era a pessoa preparada para assumir o reinado. Não é? E mais do que a questão da aparência aqui, o que me parece estar em jogo é realmente o plano original de Deus. É fazer as coisas em obediência a Deus ou em desobediência. É discernir o caminho de Deus, que, por vezes, é o oposto da pretensão humana. Vocês se lembram do verso de Isaías, que diz: meus planos não são os vossos planos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Isaías 55:8. Então, o que importa para nós é que não somos nós o que dizemos o que Deus deve fazer. É Deus quem nos dirige, nos orienta, e Ele é quem nos guia, né? E é bom que seja assim, porque o caminho dele é melhor do que o nosso. Né? Então, essa questão da aparência e do coração aqui, mais do que um suposto coração perfeito, que nós sabemos que Davi não era perfeito, é em relação a que ele é a pessoa quem Deus escolheu. Né? É no sentido de Samuel, não desvie os olhos daquilo que é o meu plano original. Não olhe simplesmente para o que está na superfície. Né? Então, depois disso, outros filhos de Jessé são também apresentados a Samuel, mas nenhum destes é, de fato, aquele a quem Deus escolheu. E, por fim, quase que, acabou, por acaso, né, entre aspas, Samuel questiona: você não tem nenhum outro filho para me apresentar? Depois dos 7 serem apresentados. Lembre-se vocês que os 7 é o número da totalidade. Então, é como se todos já tivessem sido apresentados, mas ainda resta um, não é? O 8º. E é exatamente Davi. No verso 12 diz que Davi se destaca pela sua beleza, enquanto que o seu irmão ele se destacava pela sua força, né, e sua estrutura corporal. No verso 13, então, Samuel realmente consagra Davi, unge Davi como rei, e o texto nos diz que, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E aqui é algo curioso, importante para nós, de pensar o que a teologia costuma chamar de revelação progressiva de Deus. Né? Não havia a consciência completa a respeito do Espírito Santo, tal como nós temos no Novo Testamento, por exemplo. Isso não por conta de que a compreensão deles fosse deficitária ou ruim, mas é porque o próprio Deus
quem se auto-revela ao povo, e sem ele se auto-revelar, é impossível o homem conhecer, ele não tinha ainda dado toda a clareza a respeito disso. Então Deus mesmo não tinha mostrado a respeito do Espírito Santo, tal como nós temos no Novo Testamento, né? Na história da redenção, ela é por vezes processual. Então aqui no Antigo Testamento, o Espírito, como está dito, que ele assume, né, a Davi aqui, apodera-se de Davi, ele por vezes tem como papel algo associado a uma investidura de alguém, de uma liderança, de uma autoridade, para executar uma determinada tarefa. Sabe? É isso que você encontra, por exemplo, no livro de Juízes, quando diz que o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, né? Para dar libertação ao povo. Tem também o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então é uma autoridade, é uma força, é uma investidura que o Senhor dá àqueles a quem Ele quer usar para cumprir uma determinada tarefa. Não é? E isso nos ajuda a compreender melhor, sem bagunçar nossa teologia, o porquê que o verso 14 diz que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Né? Não é que ele era convertido, tinha o Espírito Santo e agora não tem mais. Não. Ele tinha uma unção, literalmente, não é isso que Davi agora tem, a unção de rei. Saul tinha também isso, e não tem mais. O Espírito que o investia dessa autoridade de ser rei não está mais sobre ele. E agora apodera-se de Davi, né? E o que acontece é exatamente o contrário, né? Em Saul, porque o Espírito do Senhor se retira e vem um espírito maligno que o atormenta, no verso 14. Né? Então essa é a história que nós, assim, pelo simples fato de trazer a memória, já trazem muitas lições para nós. Né? Mas eu trouxe algumas aplicações aqui. A primeira delas, pensando a partir desse texto, irmãos, é que é preciso romper um ciclo de lamentação e seguir a voz de Deus em direção ao novo. É preciso fazer isso, não só naquela época, mas com cada um de nós. De onde que eu tirei isso? Vejam, o texto abre no verso 1 com a pergunta: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Samuel estava triste. Embora tenha sido ele mesmo quem repreendeu a Saul e tenha dito que ele foi reprovado. Isso aqui é semelhante àquilo que Jesus diz no Novo Testamento, que o vinho novo exige odres novos. O que ele estava dizendo é que ele não veio reformar o que estava ruim, que era a religião israelita. Era estabelecer algo novo, qualitativamente novo, diferente do que era aquela maneira legalista que eles tinham de se relacionar com Deus. Então não é reformar, é algo novo. E eu sei que é difícil para nós reconhecer que algo deu errado. É mais difícil ainda reconhecer que não vai dar certo algumas coisas, sabe? Mas quanto antes esse ciclo de lamentação for interrompido, essa falsa narrativa de que coisas mortas irão ressuscitar, melhor é, porque mais cedo nós estaremos abertos para o novo de Deus, para aquilo que Deus quer realizar de novo em nossa vida. Eu não me refiro aqui, por exemplo, a uma desistência de alguém que você ora pela conversão, sabe? Isso aí o Senhor nos orienta a orar até o fim, porque nós não conhecemos os caminhos de Deus, nós não conhecemos, e há coisas que nós devemos lutar até o fim, pela nossa família, por exemplo. Mas na nossa vida há projetos, sonhos, planos que nós precisamos desistir para o nosso próprio bem. É natural que nesse processo de desistência exista algum nível de trauma, em alguma medida. O problema é quando nós continuamos permanentemente lamentando por conta disso que nós desistimos
e não tomamos nenhuma atitude para mudar esse cenário. Veja um exemplo, uma criança de 10 anos de idade, ela tem todo o direito de sonhar ser jogador de futebol, por exemplo. Agora vocês imaginam um adulto com 45 anos que viva frustrado porque não conquistou isso. Sabe? Sonhava em ser jogador e não conquistou. Essa pessoa precisa examinar seu próprio coração, examinar suas próprias motivações, examinar aquilo que é o plano de Deus para a vida dela e ser curado. Não viver a vida inteira se lamentando por conta de coisas que não eram para ser mesmo. Eu me lembro que antes de vir para o seminário no Rio de Janeiro, lá em 2017, eu fui forçado a concluir que a engenharia não era para mim. Estava mais ou menos na metade do curso. E para mim, na verdade, não foi nenhum esforço assim, porque eu já não estava gostando da coisa mesmo. Literalmente, eu não tenho habilidade nenhuma para lidar com números. Mas o que eu quero colocar para os irmãos é que na nossa vida existem vírgulas e existem pontos. Sabe? Tem vezes que Deus coloca um ponto e você tem que se reconciliar com isso, guardar o seu coração e ser curado disso. Não ficar lamentando em função de algo ruim, porque isso tem prazo de validade para acabar. Então o reino não deu certo com Saul, ele foi reprovado por Deus. E Deus mesmo diz para ele abandonar essa expectativa e procurar uma outra pessoa, né? Deus mesmo indica uma outra pessoa para assumir esse posto. A segunda aplicação, queridos, é que isso que é novo, que precisa, que Deus nos orienta, vou repetir, este novo que se abre precisa surgir com os critérios de Deus e não com os nossos. É isso que está, como eu disse a vocês, no verso 7, para o texto que diz, para não olhar para a aparência, e sim para o coração. A rejeição de Saul e a escolha de Davi são cenários que têm em comum uma oposição entre obediência e a desobediência. Então, quando Samuel unge Davi, ele não faz outra coisa senão obedecer a Deus. Não é uma busca pela novidade, pela própria novidade, mas é uma coisa entre a vontade do homem e a vontade de Deus, sabe? Entre a orientação divina e o erro do homem de querer fazer o seu próprio caminho. É engraçado, se você reparar em Samuel nesse texto aqui, a postura dele é muito passiva e sensível à voz de Deus. Deus fala, vai a Belém, ele vai. Não considere a aparência, então ele interrompe o que ele estava para fazer, né, de ungir a pessoa errada. Depois que vem todos, ele fala, não tem mais ninguém, chega a pessoa certa. E Deus diz, este, unja. O que ele fez? Ungiu a Davi. Ainda diz no final do texto que ele voltou para Ramá. Então ele foi lá só para isso. Não foi nada além disso. Sabe? E nesse sentido convém perguntar para nós quais são os rumos que a nossa vida está tomando e quem dirige e governa esses rumos. Porque é o Senhor quem deve dirigir toda a nossa vida. Existem pessoas que, nesse aspecto de romper com algo errado, romper com um ciclo de lamentação, por exemplo, ela desiste dos planos errados, mas precipitadamente assume novos planos igualmente errados, sabe? Embarcam em projetos igualmente errados. E foi isso que quase que Samuel fez aqui no verso 7, né? Então é preciso, a palavra-chave aqui é discernimento. Ouvir a orientação divina. Ouvir a voz de Deus. Como é que nós alcançamos isso? Pela palavra, pela intimidade com o Senhor. Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então é isso que nós precisamos, né? A terceira aplicação é que as coisas grandes de Deus começam muitas vezes de forma inexpressiva. Então, Deus escolhe para reinar a pessoa improvável da casa de Jessé.
escolhe a Davi, o caçula, aquele que não estava presente no momento que o profeta chegou. Então, foi contra a aparência mais imediata, não porque Davi fosse feio. O texto diz o contrário, diz que ele era bonito, de belos olhos, né? Mas porque era a pessoa improvável, né? Então, muitas coisas que Deus faz na nossa vida também não começam de forma majestosa, gloriosa desde o princípio. Começam pequenas. Se você visitar a sua memória, você vai saber disso. É como o grão de mostarda que Jesus disse, né? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, uma semente de mostarda, que começa pequeno, mas que cresce a ponto de que aves dos céus podem se abrigar nessa árvore, não é? Então, Deus tem disso. Deus tem uma santa ironia de fazer coisas pequenas florescerem de maneira gloriosa e grandiosa, né? A quarta aplicação e a última é que o Senhor não perde o controle quando o homem fracassa, né? Saul fracassou. E o que nós vemos aqui é um Deus soberano que age em favor do seu povo. De certo modo, nós podemos ver aqui também que quando Saul assume o reinado desde o princípio, isso é uma concessão divina. O povo foi quem pediu um rei e Deus disse: olha, eu não acho que é um bom caminho, mas se vocês querem, eu autorizo. No caso de Davi, é ele mesmo quem elege. Então, a vontade de Deus, isso é importante para nós, ela é algo complexo nas Escrituras. Nem sempre deve ser entendida como uma coisa una, simples e homogênea. Ela é complexa. Se você ler, por exemplo, Ezequiel, Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se arrependa, espera que ele se arrependa. Mas você me perguntar, o Senhor vai punir o ímpio? Vai sim. Então vejam, é complexo nós discutirmos esses assuntos. Depois conversem com o Leôncio e com o pastor, que são especialistas em teologia sistemática. Mas é claro que nada foge ao plano de Deus. Mas o Saul ter entrado foi uma concessão de Deus, e Davi é Deus quem escolhe e quem desde o princípio dirige todas as coisas, não é? Então, o importante é manter em mente que Deus não perde o controle, mesmo quando o homem fracassa. E uma vez que Saul está fora do que Deus deseja, ele escolhe a Davi, né? E o que nós vemos aqui é uma substituição não fundada com os critérios humanos, e sim com a vontade de Deus, que é perfeita. Então, saber que Deus não perde o controle, mesmo com as decisões erradas dos homens, nos ajuda a ter paz, nos ajuda a ter segurança para o nosso coração, sabendo que Ele cuida de nós e age por nós em todas as coisas. Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Deus bendito e glorioso, nós te engrandecemos por essa noite, te engrandecemos, te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos porque um dia o Senhor escolheu Davi, e mais importante do que Davi foi, meu Deus, a descendência de Davi, o teu filho Jesus Cristo, que veio através dele. Por isso temos a segurança de que o Senhor dirige a história, dirige as nossas vidas, dirige todas as coisas conforme o teu plano, ó Pai. Por isso, cuida de nós, nos ajuda a discernir o teu caminho, nos ajuda a desistir daquilo que não é a sua vontade, para que nós não sejamos tolos, Pai, querendo escolher o nosso próprio caminho, mas que sejamos dóceis e submissos ao Senhor em tudo o que fizermos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos por tão preciosas lições que tiramos desse texto e pela tua palavra. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos leve em paz para nossa casa e que tenhamos uma boa noite de descanso. Amém. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.
Amém, irmãos. Assim encerramos nosso culto hoje. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.